Então, gente, como prometido, eu vou fazer o vídeo, né, do vídeo aula vai servir mais como uma revisão, porque creio eu que todos estudaram a fundo o assunto de saúde do adulto. Então, eu vou falar sobre as redes de atenção em saúde, que ela foi estabelecida pela portaria número 4279 de 30 de dezembro de 2010, no âmbito do SUS. E por que ela foi instalada? As redes de atenção em saúde, elas vieram principalmente para superar a fragmentação do sistema. O que é isso? O sistema ele estava muito fragmentado, estava muito dividido, não sabia se os níveis de complexidade, não sabia, o usuário não sabia o que procurar se tivesse com uma gripe ou com um trauma, enfim, estava tudo uma bagunça só. Então, a rede de atenção em saúde veio para organizar e ser a ordenadora de toda a rede de atenção em saúde. Só que precisava-se de uma chefe, vamos supor assim, para que coordenasse toda essa rede. E pensaram então na atenção primária em saúde, a PHS como coordenadora e ordenadora de toda a rede. Então, é a atenção primária em saúde que vai cuidar de todos os processos, de toda a coordenação, de toda a ordenação da rede. E por que pensar logo na atenção primária? Quais foram os motivos que levaram para querer a atenção primária como para tomar a frente de tudo? Porque viram que a atenção primária em saúde ela era eficaz em termos de organização interna, ou seja, a atenção primária, ela sabia como alocar os seus recursos, ela sabia como coordenar os recursos, como distribuir recursos de acordo com a sua demanda. E a atenção primária de saúde também sabia coordenar a clínica. Outro motivo também foi a capacidade de fazer face aos desafios, ou seja, a atenção primária é a atenção que está mais próxima das pessoas, é a atenção básica, que está próxima à comunidade, ou melhor dizendo, está dentro da comunidade. Então é ela que está apta a dizer os perfis socioeconômicos, demográficos, epidemiológicos e sanitários de uma população. Então, esses dois foram os principais motivos de a atenção primária em saúde tomar a frente de toda a rede de atenção em saúde. E a rede de atenção em saúde, ela foi regulamentada no ano seguinte, pelo decreto número 7508, de 28 de junho de 2011. E ela ficou compreendida assim: a rede de atenção em saúde, ela ficaria baseada numa região de saúde, ou seja, ela trabalharia numa determinada região e ela entraria em consonância com as comissões intergestores. As comissões intergestores, elas criaram diretrizes para que essa rede de atenção pudesse funcionar adequadamente. E uma das diretrizes era organizar e fazer funcionar. O que? Organizar e fazer funcionar os serviços de saúde. De quem? Que estavam ligados à rede de atenção em saúde. Ou seja, é um ciclo. A rede de atenção em saúde que está compreendida numa determinada região que, em consonância com as diretrizes das comissões intergestores, quais são as diretrizes? Organizar e fazer funcionar. O que? Deveria se organizar e fazer funcionar serviços de saúde que estão ligados à rede de atenção em saúde. E qual é o conceito dessa rede? Bom, segundo a portaria, o conceito de rede de atenção em saúde é arranjos organizativos de ações e serviços de saúde de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. Então vamos lá. Eu derramei café aqui, mas vocês não vão ligar, né? Então, gente, as redes, ela se baseia em diferentes densidades tecnológicas. Quais são essas densidades tecnológicas? Sistemas de apoio técnico, logístico e gestão. Ou seja, sem essas bases aqui, a rede não funciona, porque é ela que vai dar suporte à rede. Sistemas de apoio técnico, logístico e gestão. Essas são as três bases
de densidade tecnológica para poder fazer a rede funcionar. E tudo isso é igual à integralidade do cuidado, ou seja, tudo isso em prol do cuidado do usuário para que ele receba um cuidado bastante integral, o mais integral possível. E qual é o objetivo da RAIS? O objetivo é simples: promover a integração do sistema de ações e serviços de saúde com provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, responsável e humanizada. Ou seja, a rede de atenção ela tem que manter a integralidade e descartar aquela fragmentação. Qual fragmentação? Aquela que eu expliquei no começo do vídeo, que o sistema era todo fragmentado, que não se sabia o que era uma atenção complexa, que era uma atenção de nível básico, o usuário não sabia o que procurar. E quem vai ser responsável por manter essa integralidade? A atenção primária em saúde, que ela é envolto de centro de comunicação, ela é o centro de tudo, tudo passa por ela, é o primeiro nível de atenção, ou seja, o usuário vai passar primeiramente para ela para poder chegar a outros níveis. Ela tem a função resolutiva, ou seja, é ela que é a primeira barreira de se resolver algo grave em algum paciente. E se ela não for capaz de resolver, é claro que ela vai encaminhar para outros níveis de atenção. E coordena os pontos de atenção, ou seja, ela que vai coordenar todos os outros pontos, secundário e terciário. E agora vamos para as prioridades da rede, que são rede cegonha, que eu já tenho um vídeo, né, que vocês receberam semestre passado, rede de atenção psicossocial, rede de atenção básica, rede de atenção às urgências e emergências, rede de atenção às doenças e condições crônicas, rede de cuidados à pessoa com deficiência. São 6. Basta vocês decorarem pelo menos a última palavra, que já é certa, porque o resto é só rede de atenção. Então a gente vai adentrar principalmente na rede de atenção urgências e emergências, né, que foi nos repassado. Então vamos falar da rede de atenção às urgências no SUS, a RUI, que ela foi instituída pela portaria número 1863 de 29 de setembro de 2003 e reformulada pela portaria número 1600 de 7 de julho de 2011. Qual a sua finalidade? A sua finalidade é articular e integrar todos os equipamentos de saúde com o objetivo de ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em situação de urgência e emergência nos serviços de saúde de forma ágil e oportuna. Ou seja, para se alcançar esse objetivo de chegar com urgência e emergência aos usuários de forma ágil e oportuna, deve-se integrar todo o suporte que você tem em rede de atenção às urgências para acontecer os objetivos. E fazendo isso, articulando e integrando esses equipamentos, você poderá chegar de forma ágil e oportuna aos usuários que necessitam de urgência e emergência. E quais são os seus requisitos? Acolhimento com classificação de risco, a qualidade e resolutividade são requisitos, são base do processo. E os fluxos, os fluxos assistenciais de toda a rede, ou seja, para se ter uma boa finalidade de toda a rede de atenção às urgências e emergências, deve-se fazer o acolhimento com classificação, a qualidade e resolutividade da assistência e os fluxos de toda a rede de forma qualificada. E as suas principais linhas de cuidado são cardiovascular, cerebrovascular e traumatológica, ou seja, essas 3 linhas serão prioridades no atendimento e assistência de urgência e emergência. Por favor, não esqueçam, cardiovascular, cerebrovascular e traumatológica. E quais são os componentes da RUI? São 8: promoção e prevenção, sala de estabilização, Força Nacional do SUS, SAMU 24 horas, SAMU 192, UPA 24 horas, atenção hospitalar, atenção domiciliar e atenção básica. E vamos para o primeiro componente, que é a sala de estabilização, que é aquela na qual o paciente vai ficar estabilizado com assistência 24 horas por dia, vinculado a equipamentos.
e ele deve ser articulado a outros níveis de atenção. Por quê? Porque ali essa estabilização é temporária, ele vai ficar ali estabilizado para depois ser encaminhado a outro nível de atenção. E quais são suas diretrizes? Funcionamento 24 horas nos 7 dias da semana, equipe interdisciplinar, médico, enfermeiro, técnico, odontológico, etc. Funcionamento de acordo com os protocolos. E para um hospital ou uma instituição de pequeno porte, deve ter no mínimo, deve ter em até 30 leitos disponíveis para a estabilização de pacientes. E vamos a algumas prioridades da sala de estabilização, que ela deve ser implantada em UBS, unidades mistas, desde que estas funcionem 24 horas, já que uma das diretrizes, funcionabilidade 7 dias, 24 horas por dia, durante os 7 dias da semana. E a equipe ela deve ser formada, como eu já disse, pelo médico, enfermeiro e pessoal técnico. O serviço de apoio ao atendimento de transporte e transferência também deve ser prioridade, porque a sala de estabilização, como sabemos, ela vai apenas estabilizar. Depois, posteriormente, vai ser transferido para outro nível de atenção. Deve-se localizar-se em ponto estratégico para objetivar o tempo de resposta, ou seja, uma sala de estabilização não vai ser instalada num hospital muito longe, numa UBS muito longe de, por exemplo, uma unidade do SAMU. Aí a demora para transferir esse paciente vai ser enorme. Treinamento e qualificação da equipe da sala de estabilização, ou seja, o paciente vai estar ali estabilizado. Do nada, ele tem uma parada cardiorrespiratória. Se a equipe não estiver preparada para fazer uma intervenção, o paciente morre. Então, a equipe deve estar sempre qualificada para qualquer momento trágico. E deve ser instalada na cobertura regional do SAMU para descentralização, ou seja, numa região que está o SAMU, ela deve ser instalada para que, por exemplo, a proximidade do SAMU, da unidade do SAMU até essa estabilização seja pequena, para o tempo de resposta ser útil. Promoção, prevenção, vigilância e saúde é bem fácil, que é aquele que vai estimular e fomentar ações de saúde e educação voltadas para vigilância e prevenção, ou seja, são as campanhas que todo mês tem, que sempre vemos por aí, e ela sempre ocorre com a participação e a mobilização da sociedade, porque a sociedade é o público-alvo da campanha, então a sociedade ela deve ter participação ativa nas campanhas. Vamos para a Força Nacional, que é aquela que vai prestar assistência em situações de risco ou emergências para uma população vulnerável e ou regiões de difícil acesso. Temos como exemplo alagamentos, secas, desabamentos, enchentes, epidemia e um evento com um grande público que é a Copa do Mundo. E como funciona essa Força Nacional? Bom, primeiro vamos ter a decisão gestora, que é aquela em que uma gestão vai fazer o reconhecimento da crise, vai tentar saber, procurar saber tudo sobre essa tal crise. Depois vem a avaliação preliminar, que essa gestão ela vai enviar um grupo para avaliar e visualizar a necessidade de intervenção. Ou seja, essa gestão, depois de reconhecer essa crise, ela vai enviar um grupo para que esse grupo faça o reconhecimento do desastre, da crise, seja lá o que for. Depois que esses avaliadores veem a necessidade de uma intervenção, vem a ação em que há o deslocamento de profissionais para atendimento de pessoas desse possível desastre, dessa possível situação. Bom, e quem vai ser esses gestores? Quem vai ser essa gestão que vai acionar? Bom, em situações de desastre, que temos como exemplo os alagamentos e secas, será o Ministério da Saúde, o Ministério da Integração Nacional, o Ministério da Saúde, que irá acionar a Força Nacional para uma intervenção. Em situações de desassistência e surtos epidêmicos, que temos como exemplo surto de febre amarela, sarampo, será o gestor da cidade ou estado que está afetado pela epidemia, como por exemplo, que irá acionar a Força Nacional. E em casos de apoio à gestão em eventos de massa, como por exemplo, Olimpíadas, Copa do Mundo, será prestado o apoio de eventos, que todo evento de grande porte, que tem um público bastante grande, deve-se ter uma equipe preparada para qualquer situação.
Temos outro componente, que é o SAMU 192, que eu acho que a maioria gosta, né? Que tem como intuito chegar precocemente à vítima após um agravo clínico, traumático, obstétrico, pediátrico ou psiquiátrico e etc. Tem vários outros tipos de situações. E garantir o acolhimento o atendimento e transporte adequado. E como funciona? O SAMU é acionado pelo número 192, vai ser direcionado à central de regulação. A central de regulação analisa a situação e determina o tipo de atendimento que irá ser prestado de acordo com a situação. Ele é normatizado pela portaria número 1010 de 21 de maio de 2012. E ele tem alguns tipos, que é o primário, que é quando o cidadão aciona o SAMU, que é quando ele faz a ligação pelo 192, fala todos aqueles dados, etc. E o secundário, quando é um serviço de saúde, por exemplo, quando tem uma unidade básica de saúde que tem uma sala de estabilização e o paciente está estabilizado, ele precisa ser transportado. Então, o serviço de saúde vai ligar para o SAMU para fazer o transporte para outro nível de atenção, lá da sala de estabilização.